bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil, alô Jairo Fernandes, alô Edson Luiz Ferreira, alô para Eliane Santos, são tantos os amigos que estão sintonizados com a gente. Eu quero efetivamente agradecer a todos vocês pela audiência e estamos começando hoje mais um programa com vocês, né? Olha, com que prazer estamos aqui juntinhos, né? Alô Josemar Baiano, alô Adilson Furdieri, Eliane Santos, bom dia Fernando, na escuta e compartilhando, Deus nos abençoe, é isso mesmo, né? Precisamos dele cada vez mais. Um abraço grande a todos vocês, lembrando que este programa é uma cortesia mesmo das espadascatana.com.br, espadascatana.com.br, onde você pode adquirir a espada decorativa, que na verdade é uma cópia absolutamente idêntica à época do samurai, importadas do Oriente, espadascatana.com.br. Vai lá após o programa. E outra coisa, se você estiver me vendo pelo YouTube, por favor, se inscreva, não custa nada, é rapidinho, você vai lá, dá um toque, você se inscreve e é muito importante para mim. E se você puder e se quiser, toca o sininho, tocou o sininho, você vai ser informado cada vez que o Fernando Sérgio tiver aí um programa. Olha, o Josemar, dias melhores e felizes ainda virão, em nome de Jesus, verdade. O Adilson Furdieri Tatu, bom dia Pelé do rádio. Quem sou eu? Não cheguei nem a Garrincha, quanto mais a Pelé. Tô ligado em São Manuel, São Paulo, a importante cidade de São Manuel. Abraço grande, querido, muito obrigado pelo seu carinho. O Edson Luiz Ferreira está dando bom dia, a Isabel Magalhães também está assistindo, que maravilha! Agora vamos fazer aquela abertura que você está habituado de ouvir a nível de opinião, e hoje nós teremos aqui um querido amigo, médico dos mais conhecidos, dos mais competentes, oncologista, o nosso querido Dr. Hernani Sampaio, do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Vamos conversar a respeito de várias coisas e de saúde também. Bom dia Edson Luiz Ferreira, bom dia Isabel Magalhães, que está assistindo, bom dia Tânia Malheiros, a cantora, a Marion Duarte, nossa querida amiguinha, né, que perdeu recentemente a nossa saudosa velhinha, que já está com o Papai do Céu, né, e de lá está olhando por todos nós. Então, um abraço grande a todos vocês. Pois é, primeiramente, eu queria dizer o seguinte, vamos falar das coisas que estão acontecendo. Olha, hoje, provavelmente, agora na parte da manhã, aliás, eu acho que não é provável, está dado como certo, o presidente Jair Bolsonaro vai assinar aquele decreto, digamos assim, aquela lei de que, na verdade, ela vai permitir ao cidadão ter posse de arma em casa. Eu devo dizer para vocês que eu vejo isso com muito distanciamento. Eu jamais na minha casa tive uma arma. Eu não tenho a menor pretensão de ter uma arma. Denise Guzmán Silva, bom dia. Eu entendo, no entanto, a preocupação de que, na realidade, nos dias que nós estamos vivendo, se o cidadão de bem quiser ter uma arma, então ele vai buscar os caminhos que, me parece, segundo os especialistas, segundo o pessoal que entende de armamento, me parece que hoje é mais dificultado e a ideia é ser mais facilitado. Outro dia eu vi o general Heleno, que é muito simpático, comentando ali em entrevista aos jornalistas da Globo News, ele dizendo que, na verdade, isso é um direito do cidadão, não quer dizer posse de arma na rua, você não pode botar a arma na cinta e sair por aí. Não, ele vai ter em casa, vai ter que fazer um curso de tiro e vai ter que ter, digamos assim, num cofre para evitar a mão de criança, etc. que tais. Isso me preocupa muito, porque existiu ao longo de toda a minha carreira, ao longo de toda a minha carreira, fatos que comprovam que muitas das vezes uma criança, ela pega numa arma e acaba, lamentavelmente, atingindo o outro quando não leva a óbito. É uma outra preocupação. Agora, por outro lado, essa lei, ela visa talvez aumentar a segurança dentro das casas, o direito de defesa dentro das casas, e explicava então o general de que, na verdade, se trata de defender o homem de bem, é verdade. Porém, meus amigos, o que eu acho muito curioso é o seguinte, o bandido, ele não nasce bandido.
ele se torna bandido, não é? Então, até ele não se tornar um bandido, ele tem a ficha limpa. Então é aquela história, você vai vender armamento para todas as pessoas que estão em casa, teoricamente imaginando que elas sejam as pessoas de bem. Mas e se não forem? É a primeira pergunta. Por outro lado, é o seguinte, claro que de posse de um armamento, se você é treinado, se você seguir os regulamentos todos, guardar num cofre, etc e tal, para abrir o cofre vai ter alguma dificuldade a hora que chegar ao marginal. Mas enfim, você não pode deixar, digamos, na posse de criança, né? Não pode mesmo. Agora é aquela história, aí você vai ter um revólver ou vai ter uma pistola, digamos assim, contra um bandido que está armado de fuzil. Então é aquela velha história. Eu me lembro da época equivocada do senhor Garotinho no governo do estado. Alô, o Iara Araújo, grande comunicador de Volta Redonda. E Araújo, que foi meu colega, meu Deus do céu, lá na Rádio Tupi, que prazer saber de ti, meu amigo, grande comunicador, querido amigo, abraço grande, fico feliz. Quando puder, me manda seus contatos, que eu terei muito prazer, não sei se você tem essa disponibilidade, de um dia ter você aqui, tá bom? E a Margarete Siqueira de Oliveira está assistindo a gente também, muito obrigado pela audiência. Mas o que eu dizia é o seguinte, eu me lembro do equivocado senhor Garotinho, que até hoje está aí tentando sobreviver de uma forma ou de outra, mas que fez uma campanha para que as pessoas de bem devolvessem as suas armas, quando a realidade é outra. Cabe aos governos, de um modo geral, tomar as armas dos marginais. Essa é que é a realidade. Então, a minha preocupação é uma só. Estamos vivendo momentos de mudança, momentos importantes, não é? Essa determinação por parte do presidente Jair Bolsonaro de colocar técnicos, pessoas técnicas, como ministros, etc. e tal, de uma certa forma influenciando os governos do Estado, é muito importante. Essa determinação, independentemente de partidarismo político, independentemente de esquerda, de direita, que outro dia o ministro Paulo Guedes falou que essas noções de esquerda e de direita já estão absolutamente ultrapassadas. E é verdade, a gente tem que seguir um outro caminho, não é? Porque a direita radical é deplorável, como a esquerda radical igualmente é deplorável. Outro dia eu vi gente escrevendo bobagens aí de um lado e de outro. Pelo amor de Deus, vamos começar a construir o país e ajudar o governo, independentemente se você votou ou não, e evidentemente criticar nas horas que tem que se criticar. Então, eu particularmente acho que o momento é de começar a parar de ter discurso e resolver os problemas que nós estamos vivendo. Os problemas que estão sendo vividos em Fortaleza são gravíssimos, Até anteontem, hoje eu não sei quanto está, foram 200 casos de veículos incendiados, ônibus incendiados, abusos por parte de marginais. E mesmo com a Guarda Nacional indo para lá, não se resolveu ainda. É aquela história, ainda ontem o governador de Fortaleza prometeu um prêmio que vai de 1 a 30 mil para as pessoas que denunciarem ou evitarem as coisas que estão acontecendo por lá. E aí eu fico lembrando do candidato Ciro Gomes, que uma vez, ou o ministro, o secretário da Fazenda dele, do irmão dele, lá do Ceará, que uma vez perguntado por que havia aumentado tanto a violência no Ceará, e ele disse, porque digamos assim, as autoridades jurídicas transferiram os marginais, comandantes das facções, para serem presos nas chamadas prisões mais severas, esse pessoal que continuou comandando de dentro da penitenciária. Certo ou errado, isso não pode voltar a acontecer. Essa é que é a verdade. Quer dizer, então, está tudo muito bem, está tudo ótimo, maravilha, são apenas 14 ou 15 dias de governo, mas espera aí, não podemos ficar só no discurso. Alguma coisa tem que ser feita. Ontem caiu um helicóptero da PM na Baía de Guanabara. Aí tiraram o helicóptero, vocês viram na televisão, tiraram uma carcaça pela metade.
Aí vem o texto jornalístico dizendo assim, não foi achada nenhum projétil, nada no helicóptero. Mas não pode ter sido achado, caiu pela metade. Lamentavelmente matou até o sargento Cortez, outros 2 estão internados e um já voltou para casa. Quer dizer, então a coisa é muito séria. Hoje em São Paulo, aliás, ontem à noite em São Paulo, numa região chamada Vila Beleza, mas que de vila parece que é rua normal, eu não conheço essa área, um rapaz conversava no seu carro com a irmã, quando de repente foi rendido, é um sequestro relâmpago, vamos para o banco, ele conseguiu fugir, botaram a irmã dentro do carro e disseram, vamos matar, vamos matar, vamos matar, a moça não me mate que eu tenho 2 filhos, por sorte o rapaz que saiu correndo, ele avisou a polícia perseguiu, tiro para cá, tiro para lá, mataram o marginal, o outro está internado e a moça sobreviveu. Quer dizer, nós vamos continuar vivendo nesse bang-bang? Será que não basta o que já havia no passado, que continua havendo no presente? Vocês me desculpam. É possível que eu não seja muito simpático nesse momento a você que adora o Bolsonaro, você que adora as novas proposições, eu também aplaudo. Mas parece que não dá para ficar vivendo no meio dessa violência toda e achando que está tudo bem. O que aconteceu com a Marta Rocha, com a delegada, que eu tive já a oportunidade algumas vezes de entrevistá-la até em debate, é um negócio que não pode voltar a acontecer. Mas aí você volta no tempo e no espaço. Independentemente de ser esquerda, de direita ou centro, aí você percebe o seguinte, até agora, 10 meses passados da tentativa de assassinato por aquela vereadora Marielle, o que acontece? Ninguém achou nada, ninguém disse nada. Então o cara que mata uma vez e não é descoberto, ele vai matar a segunda. Ou mesmo que não seja ele que fez o tiroteio, o outro marginal, safado, pilantra, mau caráter, matador, o que ele vai fazer? Eu vou matar porque ninguém descobre nada. Então aí vem aquele papo, não, porque agora nós temos a inteligência militar e tal. Então vamos desenvolver a inteligência militar. Não é mesmo? É o que se espera. Agora, não pode o cidadão comum, as pessoas comuns, pessoas probas, ficarem à mercê de marginais na cidade. Ainda recentemente, eu conversava com um amigo querido que fez isso aqui para formar a filha, como eu fiz para formar os meus, não é? E fizemos com essa absurda e escorchante taxa de impostos que nós temos no Brasil. Bom dia, Ana Lúcia Barbosa, bom dia, Rogério Brito. E, infelizmente, você não tem segurança, nenhum de nós tem. Ah, mas agora botaram a Tijuca presente. Aplausos para o governador. Botaram a Tijuca presente. É verdade, mas a gente precisa mais do que isso. Não basta só o discurso. Ah, se tiver fuzil, abate. Abateram alguém até agora? Agora é aquela história. O que a gente quer não é nem sequer abater. A gente quer tomar o fuzil. Porque senão não adianta hoje você ter revólver em casa quando o marginal enfrenta com fuzil. A Patrícia Carvalho Macedo, bom dia, Fernando Sérgio, realmente não dá mais para viver nesta guerra, não aguentamos mais. A Ana Lúcia Barbosa, bom dia, Fernando Sérgio Pinto. Pois é, porque a gente está sobrevivendo, tem gente morrendo aí jovem. Ainda ontem conversava com um amigo meu, o Rafael, que é fisioterapeuta, e ele dizia, Fernando, mas está morrendo muito jovem. Claro que está morrendo muito jovem, porque com essa violência, claro que há doenças, há problemas, há coisas inevitáveis. Mas a violência, gente, a violência, do jeito que ela está, agora, todos os governos que aí foram eleitos, todos eles vieram com o discurso do fim da violência. Eu sei que alguém poderá estar chamando aqui o Fernando Sérgio de impaciente, mas, meu Deus do céu, não dá para ter paciência. Que nem disse o prefeito Crivella, a saúde do Rio de Janeiro jogada às traças da forma que está, é preciso ter paciência? Não, é preciso ter saúde, é preciso pagar salário dos médicos, é preciso pagar a turma da enfermagem, é preciso botar medicamento, porque é um negócio absurdo, absurdo o que está acontecendo no Rio de Janeiro. E fora isso, ainda aqueles que estão presos continuarem recebendo. Quer dizer, aí fica difícil. Ou muda isso, ou então a gente lamenta profundamente, mas vai ter muita gente saindo pelo aeroporto.
Olha, eu até botei errado aqui o negócio, eu peço até perdão para vocês, mas isso é uma prova de que o programa é feito ao vivo. Nós vamos agora para a prece de cartas, porque do jeito que a coisa anda, só Jesus na causa mesmo, né? E acontece o seguinte, se tudo correr bem após a prece de cartas, nós já temos aqui a presença do nosso querido Hernandes, você está vendo a Samira lá ao fundo, né? Adeuzinho aí, Samira, porque você está sendo nesse momento olhada pela turma toda, né? E acontece o seguinte, eu vou mudar aqui a câmera, vamos à prece, pedir a Deus que nos proteja, porque isso é que é fundamental, e sobretudo que ilumine as cabeças coroadas dos nossos governantes, para que se possa resolver com determinação esse problema da violência. Bom, agora houve qualquer coisa, houve alguma coisa aqui nova, que eu vou dizer para vocês que é engraçado, tem dia que as coisas acontecem assim mesmo, né? Deixa eu ver se está tudo certinho aqui, você me dá um minutinho, aqui, tá vendo? Você está vendo onde está a setinha aqui? Eu estava com o microfone desligado, então aí realmente não pode funcionar, mas você é companheiro, você me acompanha e vamos, que agora vai. A oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Amém, né? Amém, amém mesmo, né? Abraço pro Paulo Barril, pro Ricardo Dacre. Outro dia, um abraço pro William Dias, lá em Juiz de Fora, meu colega na época de garoto. E outro dia me pediu, o Edmar, falou: Fernando, você não mostrou aí o prêmio que você ganhou em Juiz de Fora, há muitos anos atrás, o Prêmio Municipal de Teatro? Por uma curiosidade, eu queria ver a rubrica do então prefeito Itamar Franco, tá aí, ó, que mais tarde seria o presidente do Brasil. A rubrica tá aí,
aí, o prêmio também está aí, então fica aí atendendo o Edmar. Nós já vamos agora para o Hernani, mas toda vez que eu falo em Juiz de Fora, eu tenho que falar também na minha terra natal, porque eu fui criado em Juiz de Fora, mas eu sou de Cruzeiro, em Minas Gerais. E esse diploma aqui me foi entregue em 29 de abril de 2016, o tempo voa, né? O Mérito Mantiqueira, por parte do então presidente da Câmara de Cruzeiro, o Diego Henrique Miranda, também do vereador Breno e também do nosso querido Thales Gabriel, em inspiração do Alves Júnior, esse grande comunicador da terra de Cruzeiro. Então fica aí a informação e eu estou seguindo o caminho. Samira, tira esse puff da minha frente. A nossa ouvinte Ana pede para que ele mostre o Todinho. O Todinho presentemente está querendo brincar, dar uma mão de obra agora de manhã, porque ele fica assanhado. E aqui está esse nosso querido amigo, eu vou sentar ali ao lado dele, o doutor Hernani Sampaio. Muito bom dia, doutor Hernani. Bom dia mais uma vez, Fernando Sérgio, bom dia, Samira Valente, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores do programa. E sempre uma alegria muito grande voltar aqui Poxa, e participar do seu programa que nos ensina muito. A alegria é minha, rapaz. É uma amizade que muito me honra. Nossa Senhora, a gente se conhece, eu acho que há mais de 30 anos, se não me falha a memória, né? Por aí. Ainda há pouco estávamos conversando que eu via a sua menina pequenina, né? Hoje é uma profissional formada, bióloga, não é isso? É, bióloga e embriologista, né? Que bacana. E você a conheceu pequenininha, novinha? Pequenina ainda, né? Hoje ela já está com mais de 30 anos, mas está muito feliz com a profissão que ela exerce. É uma profissão muito gratificante, né? Porque o biologista, ele traz a vida, né? Então, quantas e quantas mulheres rejeitam seus filhos, mas quantas mulheres desejam ser mãe, né? E às vezes tem mãe que demoram 20 anos para realizar o sonho, né? Sei. E o que você ia me perguntar é com relação à mãe, que foi mãe, né, aos 50 anos de idade. Meu Deus, então, e na própria barriga, né? É a fecundação in vitro, não é isso? Isso, e depois é implantado... inoculado o embrião. Então, há determinados casos em que, por algum problema do marido ou da esposa, ou do futuro pai da futura mãe, a gravidez então se processa normalmente, né? Nas vias normais, na relação sexual. Normal. Então, o que acontece? Faz-se a reprodução humana assistida in vitro, ou seja, pega-se o espermatozoide, né? Junta ao óvulo. Com o óvulo, não é? Esse óvulo era dessa senhora? Porque há outros que doam o óvulo, exatamente, né? há outros, mas normalmente, a grande maioria dos casos, o óvulo da esposa, né? O espermatozoide do esposo. Então é feita a inoculação, se produz o embrião, e quando aquele embrião está viável, o embrião está pronto para ser inoculado, não? O médico então inocula na mulher e inicia-se o processo da gestação. Então essa moça, ela desde os 30 anos de idade, ela queria realizar o sonho de ser mãe e não conseguia. Olha só. Então 20 anos depois, ela foi agraciada com as benesses divinas, né? E conseguiu engravidar e ficou muito feliz. Aos 50 anos, ser mãe. Que beleza, hein? Há determinados casos em que a mãe não pode ser mãe, não é? Mas ela emprega os seus óvulos, né? E então é usado o que nós chamamos de barriga de aluguel. Como às vezes uma pessoa mais jovem. Outra pessoa, entendeu? Se serve como veículo para aquele processo para gestação, a gestação se instale, e aí essa criança, quando nasce, tem duas mães, né? A mãe biológica que se deu seus óvulos, aquela mãe que emprestou momentaneamente o seu útero para servir como agasalho para esse embrião, para poder se desenvolver, para esse nascituro e para essa criança que viria a nascer. Que bacana. Qual é o nome da tua filha? Vamos dar um abraço para ela. Daniela Vieira Sampaio. Daniela Vieira Sampaio. E ela faz isso com muito amor, com muita dedicação, não é? Ela hoje trabalha numa clínica. Ela trabalha numa clínica na Barra da Tijuca, pode até dizer o nome. Na Barra da Tijuca. Porque às vezes as pessoas que quiserem, que estiverem interessadas, podem até procurar, né? A Clínica Vita, busca no Google, que deve ter o endereço, né?
Que vita em latim é vida. Vida, né? Exatamente. É. E o que hoje esse tipo de tratamento ainda não é feito através das unidades públicas de saúde, né? Certo. Ainda não são feitas ainda. Alguns hospitais ainda está iniciando um processo para atender também essas pessoas de baixa renda que não conseguem fazer o tratamento particular pago, porque é um tratamento caro. Caro, né? É um tratamento caro que consiste de várias etapas, né? Uhum. São várias etapas, são várias consultas, exames, né? Exames. É um processo demorado, difícil, né? Imagina. Caro, exatamente pelos processos tecnológicos que é usado. Doutor... Mas um dia, mais cedo ou mais tarde, vai chegar a população de forma geral. O doutor Hernani é médico dos mais conhecidos do Rio de Janeiro, oncologista, espírita também, e é uma figura fantástica que nós todos admiramos. Ainda na última sexta-feira, eu recebi aqui o doutor Silvio Provenzano, que aliás volta nessa próxima sexta-feira, não é? E o doutor Silvio elogiava a atuação, conhecia a atuação do doutor Hernani, que há mais de 40 anos ele é médico do INCA, né? Como vocês viram na última sexta-feira, teve até uma homenagem que ele recebeu de uma agenda, ele tinha lá a foto do Dr. Hernani, os históricos dele. Eu perguntaria ao amigo Dr. Hernani, como está o INCA? Nós temos constantes notícias nos noticiários de TVs, de rádio, das dificuldades dos órgãos municipais e federais. O INCA tem sido uma exceção ou existem atualmente dificuldades a nível de tratamento dos pacientes e recepção de novos pacientes? Porque a bem da verdade, os serviços de cancerologia, de oncologia, pela especificidade de trabalho que é feito, não é? Sempre é uma dedicação muito grande dos profissionais de saúde. Sei. Desde as direções superiores até o funcionário que tem uma atividade mais humilde, como por exemplo o faxineiro, não é? Como por exemplo o maqueiro, mas todos se esforçam de uma forma assim especial para que o paciente não deixe de receber o tratamento. Uhum. Então o que acontece é o seguinte: as unidades que tratam as neoplasias malignas, os cânceres, estão funcionando relativamente bem, apesar das dificuldades. Uhum. Então, apesar das dificuldades, está funcionando relativamente bem se comparar com os outros hospitais gerais. Sei. Então, por quê? Porque há todo um trabalho de dedicação de todos que exerçam uma atividade ali para não deixar o trabalho, deixar que o trabalho não seja feito. Uhum. Então, na realidade, há algumas dificuldades, né? Por exemplo, em alguns hospitais, principalmente recursos humanos. Sim. Então, o que acontece? No Brasil já faz anos e mais anos que não há concursos públicos. É verdade. Aí o que acontece? Os profissionais, eles vão se aposentando, eles vão mudando de atividade, eles vão adoecendo, eles vão diminuindo a sua capacidade laborativa diária, né? Mas, de qualquer forma, as coisas estão funcionando dentro dos padrões estabelecidos. Né? Por exemplo, eu já estou agora no dia 5 desse mês, uhum. Eu completei 44 anos de INCA, né? Meu Deus, uma vida, 44 anos. Uma Se vida. você somar mais 6 de estudo, 6 de estudos de faculdade, você passa para 50 anos. Né? Verdade. Então tem 50 anos de dedicação de e medicina. Até hoje eu não parei, tanto que eu já estou há 9 anos além do tempo da aposentadoria. Quer dizer, eu poderia ter me aposentado há 9 anos atrás. E né? não existe a aposentadoria compulsória. O tempo que você quiser. É quando você completa 70 anos. 70 anos. Aí com 70 anos o profissional é obrigado a sair do serviço público, né? Não do serviço privado. Entendi. Então, até alguns anos atrás, o funcionário público poderia trabalhar até quanto ele quisesse. Né? Então, por exemplo, lá no hospital mesmo nós tínhamos um chefe de serviço, o Dr. Osório, que ele aos 70 anos trabalhava ainda. E ele ficou muito triste quando foi obrigado, entendeu, a não mais trabalhar. Que ele gostava de exercer o trabalho. Natural, Mas porque isso não seria o caso de aumentar um pouco isso, porque as pessoas estão vivendo mais. Você vê, o juiz,
ele tinha aposentadoria compulsória aos 70 anos. Aliás, um abraço para o desembargador Antônio, né? Que eu me lembro disso, que ele estava prestes a se aposentar quando mudaram a lei. Agora a aposentadoria é compulsória aos 75 anos. Não teria lógica isso? Teria lógica, porque na realidade, com relação aos fazer com os médicos, né? Com relação aos magistrados, há alguma dúvida, né? Se esse aumento foi no sentido deles continuarem servindo à população, ou auferir os belos salários, de beneficiar eles próprios. É verdade. Ou seja, permitir que eles ficassem mais 5 anos, usufruindo de uns salários bons, que incomum com relação ao Brasil. E devido a um trabalho que não é tão trabalhoso. O médico é muito mais sacrificado, né? Verdade. Porque é um negócio absurdo. Porque veja você, basta a gente perceber, eu sou contra esse negócio que você tocou no magistrado, essa coisa do magistrado ser indicado notadamente para o Supremo pelo presidente. Isso é absurdo. Porque se o cara for honesto, está tudo bem, mas se o cara não for, meu Deus do céu, aí vira uma tendência de agradecer pelo fato de você ser nomeado, né? Quer dizer, não devia, teria que ser através do mérito, né? Não tem mérito, né? Não há concurso público, né? Nem sempre aqueles 11 ali são os melhores. São os melhores, não. E a bem da verdade, tem uma opinião pessoal que nem o Supremo deveria existir. Sim. Porque nós já temos tantas instâncias, né? Uma primeira, tem segunda, instância terceira, demais. Quando na realidade bastaria só a primeira. A primeira e a segunda no máximo. Terceira e quarta não tem lugar nenhum no mundo, só tem aqui no Brasil. Não há necessidade nenhuma. Então é aquele troço, né? É o corporativismo, né? É a possibilidade de se aumentar as benesses para as pessoas que não fazem jus. Então, a bem da verdade, eu sou contra essas instâncias. Como também eu acho absurdo numa votação de magistrados, de juízes, né, onde a votação seja 6-5. É um absurdo. É absurdo. Eu acho que a lei está lá, ela já está categorizada, né, no Código Penal. No Código Penal, no Código Processual, etc, etc. Então a votação para mim teria que ser 11-0. Sim. Eu acho que todo juiz tem que ter o mesmo pensamento, que a lei é muito clara, não é? A lei é muito clara, bastava, olha, houve o crime, houve. Houve o crime, então todos está especificado ali. Então é um absurdo onde um discorda, como também é um absurdo. Agora você vê. O juiz dá uma sentença, aí de repente vem o outro no dia seguinte e desfaz a sentença. É verdade. Ontem eu ouvi na NGT, no programa da Celeste Maria, quero mandar um abraço para a Celeste, 2 desembargadores amigos meus, o desembargador Antônio Carvalho e o desembargador Zé Augusto. Então acontece o seguinte, esses desembargadores, principalmente o Antônio, o desembargador Antônio, comentava, portanto não é o Fernando Sérgio falando, é um desembargador que, diga-se de passagem, ganha muito bem e que fez carreira através dos concursos que passou. Então ele não foi nomeado, ele está abaixo desse negócio de presidência e tal. E ele falava com todas as letras no programa da Celeste ontem na NGT, que foi uma retrospectiva, acredito que de outros tempos, ele falava o seguinte, que o problema no Brasil é que as leis são feitas por aqueles que querem se absolver. Ou seja, as leis são feitas, não é? Por deputados, são pessoas que, na maioria das vezes até aqui, são comprometidas com sabe-se Deus o que, roubalheira, crime organizado e tal. E ele se queixava que as leis têm que ser muito mais severas. Então até citava, por exemplo, na Itália, você é preso 30 anos, agora o caso do Battisti, você tem que cumprir os 30 anos. Agora é aquela história, você pode até sair, mas com metade da pena cumprida, se for por bom comportamento. Aqui é 1/6 da pena. Então o cara é condenado a 30 anos e ele sai com 3 anos por bom comportamento e sabe-se Deus o que pode acontecer. Então não existe punição, doutor Hernando. Porque na realidade, se você ver, foi o seguinte, a nossa Constituição, as nossas leis, né, elas deveriam ter sido feitas pelo Judiciário. Que o judiciário é quem entende de leis. Quem entende de leis. E na realidade a gente vê que as nossas leis são feitas por parlamentares. Qualquer um. São os parlamentares e além do mais é o seguinte, eles fazem essas leis justamente já prevendo no futuro usar essas leis em favor próprio. Foi o que disse o desembargador. Então o que a gente vê é o seguinte,
uma Constituição, né, um conjunto de leis enorme que possibilita qualquer bom advogado procurar um caminho para escapar de uma acusação. Quando na realidade a gente vê nos países mais desenvolvidos, a Constituição é mínima, são poucos artigos, né, exatamente para simplificar a coisa. No Brasil não, no Brasil são tantas leis, umas se pondo em cima das outras, que possibilita a qualquer infrator fazer uso daquilo em bem próprio. Exatamente. Então a coisa no Brasil, infelizmente, é isso, né? Os maus políticos, né, que infelizmente dominam 90% do conteúdo parlamentar do Brasil, eles fazem as coisas para o seu próprio benefício ou para benefício de interesses de pessoas pessoais ou grupos ligados a ele. Então, por exemplo, quando uma pessoa vai fazer uma lei relacionada ao transporte coletivo, por exemplo, esse parlamentar, ao invés de pensar no povo, na realidade ele vai ali mais pensando no empresário da área de transporte coletivo. Isso. Por quê? Porque ele de alguma forma vai receber a propina. Ele vai receber alguma coisa por fora. E na realidade ali ele é muito mais um representante desses executivos, desses empresários, do que do próprio povo. Você acha que a longo prazo pode haver mudança nisso para melhor? Pode. Eu acho que o grande problema, uma nação ela só pode progredir se tiver 3 coisas: educação, saúde e segurança. Isso. Em 4º lugar vem o planejamento, mas tudo isso aí já é derivado da educação. Então o que acontece? Muitas vezes a pessoa pergunta, mas a saúde não é mais importante que a educação? Não. Porque você não pode ter saúde se não tiver educação. É verdade. Então um exemplo bem simples, bem prático, né? Por exemplo, se você educar uma criança que o tabagismo, né, que o fumo, que o cigarro é causador de 30% dos cânceres, de 80% das doenças cardiovasculares, através da educação você vai fazer um trabalho médico, ela não vai fumar, saúde preventivo. Se você mostrar para a criança, olha, a melhor prevenção para o câncer de pênis é lavar todos os dias seu pênis com água e sabão. Então, se a criança receber essa orientação educacional, ela nunca vai ter um problema de saúde no futuro. Então, por isso que eu falo... Isso vale para a vagina da mulher também? Também, vale a mesma coisa. Porque existe câncer vaginal? Existe. Porque existe em qualquer lugar do corpo, né? Porque, para você ter uma ideia, por exemplo, a má higienização, seja ela sexual ou até mesmo a oral, é responsável por um percentual muito grande de câncer e de outras doenças. Então, por exemplo, a boca. Parte dos cânceres da boca podem ser causados por uma má higienização oral. Porque a pessoa tem uma má higienização oral, o que acontece? Os dentes começam a ficar estragados, começam a possibilitar infecções, bactérias, vírus, etc. E a partir daí se iniciar um câncer na cavidade oral. Doutor Hernani, uma curiosidade de quem é leigo no assunto. Qual é a diferença entre bactéria e vírus? É que a bactéria é um ser mais complexo. O vírus é um ser mais simples. Então o vírus... por exemplo. O vírus, na realidade, ele só tem uma capa e o código genético, o DNA. Sim. Já a bactéria é uma célula vegetal, né? É uma célula vegetal composta de vários outros componentes. Quer dizer, ela é mais agressiva? Não, os dois são. O vírus talvez seja pior ainda, porque o vírus é o seguinte: a bactéria ela pode ter uma vida própria e pode ter a sua duplicação, a sua reprodução, sem depender dos outros. O vírus não, o vírus, ele só tem uma capa chamada capsídeo e o código genético é o DNA. O vírus, para sobreviver, ele precisa parasitar outro ser. O vírus, se em 30 minutos não conseguir uma pessoa para parasitar, esse vírus vai morrer. Então, o vírus, o que acontece? Ele entra no organismo, num outro ser vivo, né? Ou seja, ele é um animal, um cachorro, um gato, uma ovelha, uma vaca, um leão, ou um ser humano. E aí esse vírus, ele vai se aproveitar dos nutrientes das células que ele invadiu num ser vivo e vai começar a reprodução. E essas bactérias intestinais, por exemplo? O pior que tem que o vírus é o seguinte, é o ser mais simples que tem. Sei. E o vírus foi o primeiro ser a aparecer na Terra. Foi a primeira forma de vida mesmo que teve na Terra foram os vírus.
Daí foram surgindo os outros. Então o vírus é a figura, é o ser mais simples, que ele só tem uma capa e tem um DNA, mas é o ser mais virulento que existe, ou seja, ele é capaz de se multiplicar. Contagioso. Contagioso. Um vírus, por exemplo, o vírus da gripe que você citou. Então nós temos o vírus da gripe, o tipo A, por exemplo. Ele é capaz, em poucos anos, se multiplicar e se aperfeiçoar, em seria vários isso? subtipos. Então, por exemplo, o HPV, que é o causador do câncer de colo uterino, ou câncer da boca, o HPV, o papillomavirus vírus, ele pode se transformar em até 100 subtipos diferentes. Nossa. Então, ou seja, você descobre aqui, olha, desenvolver uma vacina para o combater... H1N1. Mas de repente aquele vírus já sofreu uma metamorfose, uma transformação. Aquela vacina já não vai ser mais eficaz do que era antes, o primeiro projetado. Então ele tem essa possibilidade. O vírus, ele para fugir aos tratamentos e para se sobreviver no mundo, o vírus vai se transformando em outros subtipos. Agora, então, só para você entender, o H1N1, que é o da gripe, né? Ou o HPV, que é o papillomavirus, que é o que transmitido até por relacionamentos sexuais, hoje nós já conhecemos até o tipo 1, 2, 3, 4, 5, até o 100º subtipo. Entendeu? Meu Deus. Porque existem as bactérias intestinais, não é isso? Que não são vírus, são só bactérias. São só bactérias. Né? Essas são úteis. Porque tem as bactérias nocivas e as úteis. As úteis, tá entendendo? As úteis são aquelas que existem para fazer até um processo de metabolização, de modificação, até de que é o caso, exatamente, que transforma, os nutrientes são tirados, né? E as bactérias, então, elas ajudam a formação do excremento, digamos. Ajuda a digestão. Exemplos disso, os lactobacilos vivos. Sim. Que são aqueles produtos... São benéficos, de fato, tomar? São benéficos. Yakult da vida, essas coisas. Exatamente. Aquelas bactérias, elas vão ajudar a digestão. Todo o processo de quimificação, de absorção. Nisso se aplicam os iogurtes também? Também, todos eles. Então, na realidade, nós... A pessoa que tem problemas estomacais, intestinais, ela pode melhorar se ela tiver esse hábito? Pode ajudar, se não for um processo mais grave. Infecção, tipo virose, alguma doença metabólica, né? Alguma doença como por exemplo, quando a pessoa é hipersensível a determinados componentes proteicos, né? Por exemplo, tem pessoas que são super sensíveis a determinadas proteínas, como por exemplo a proteína do leite e do ovo, que pode até ter processos alérgicos graves. Quer dizer, tem que ter supervisão médica nessa história. Tem que haver a supervisão médica. Tem que haver a supervisão médica. Então, na realidade, nós, os seres humanos, os seres vivos de forma geral, nós sempre temos alguns parasitos. Sim. Alguns, que é parasito no sentido de se aproveitar um do outro, né? Então, da mesma forma que nós temos essas bactérias que ajudam, tem as bactérias que fazem mal. É como às vezes, por exemplo, quem não já viu um tubarão, você vê aqui o tubarão e no tubarão vão aqueles peixinhos atrás dele. Aí o peixinho começa a pegar aqueles resíduos alimentares. Verdade, e vai vivendo ao lado do tubarão, né? O tubarão, ao mesmo tempo que ele se alimenta, ele vai limpando. A pele. Que coisa é a natureza, né? Não é verdade? E tem gente que não acredita em Deus, né, doutor? Entendeu? Então, meu Deus. Tem isso. Até mesmo, às vezes você vê, por exemplo, alguns macacos, por exemplo, aí de repente o passarinho começa a chegar, começa a catar os piolinhos do macaco. Não, e a polinização das flores, plantas, né, o bem-te-vi vai lá, a ave e nos dejetos do que ele comeu, caem no chão e nascem as flores e nascem as florestas. Então, por exemplo, lá na minha casa eu tenho uma jardineirazinha assim, que de repente apareceu lá um pé de abacaxi. Olha só. Aqueles abacaxis. Do nada. Então, certamente foi um passarinho que trouxe. Exatamente. Lá nasceu uma planta
uma planta lá em casa, que é uma planta que só existe no sertão do Nordeste. É mesmo? Uma planta, entendeu? Mas chama-se algaroba. Você não plantou, ela aconteceu. Plantei. Algaroba é uma planta que ela tem muito espinho e ela é usada lá no sertão como cerca, uma cerca viva. Entendi. Aí de repente apareceu lá na minha casa e começou a crescer. Aí virou um bonsai. Porque como sim. a parte... que é aquela árvorezinha pequena. Como a parte onde fica a raiz é pequena... ele não cresce. Ele não cresce. Então ela ficou um bonsai bonito. Mas deve ter ficado... Mas tira uma foto disso. A próxima vez que você vir aqui, mostra pra mim. A gente mostra... São coisas da natureza. Como às vezes você vê uma montanha, um prédio... Não é? Um prédio mesmo, e daquele prédio começa a crescer. Eu vi isso, sabe onde? Em Belém do Pará. Aliás, você vê aqui no Rio também. Você vê, não precisa muito aqui. Ontem nós passamos, estávamos dando uma caminhada, eu e Samira, e quando passamos aqui, tinha uma árvore que foi cortada, porque ela estava podre e tal. E tem um senhor aqui do lado, que deve ter uma mão boa, responsável por uma casa que tem aí, não sei se a nível até de tomar conta e tal, e ele plantou uma muda, sabe de quê? De pau-brasil. Outro dia mesmo estava desse tamaninho. Hoje a gente já não alcança mais, e ela é uma jovem, porque a árvore ela cresce assim, né? E ela é uma jovem, ela está mais ou menos assim, ela está na adolescência, mas já está muito mais alta do que só para você ter o ser humano. Por exemplo, tem aquele Museu do Índio, ali perto do Maracanã, que é abandonado. Aquilo está largado, né? Quem passa por ali vê lá em cima uma árvore que cresceu. É verdade. É como, por exemplo, em Minas Gerais, muita gente fala assim, Minas Gerais nunca teve mar. Mas Minas Gerais já teve mar. Tanto que tem lá uma gruta chamada Gruta de Maquiné. Sim. A Gruta de Maquiné. Então os geólogos, né, as pessoas que trabalham, né, com essas explorações de cavernas, de grutas, eles conseguiram, lá tem aquelas formações, né? Aquelas formações... Lactídeos, essas coisas assim. Que foram formadas durante milhões de anos, né? Então lá eles descobriram um minério que só existe no mar. Olha só. Então mostrando que há milhões de anos atrás, houve mar em Minas Gerais. Né? Houve mar em Minas Gerais. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, esses nossos 5 continentes que nós temos aqui... Já foram um só, né? Já foram um só. Na África, né? Eles foram se separando, tanto que você pegar o mapa da África, o mapa se casa com o mapa da América do Sul. É verdade. Então já houve essa separação. É como, por exemplo, lá em Minas tem uma pedra muito bonita que chama Pedra da Boca. É lá naquela área lá de Monte Azul, quase divisa de Minas com Bahia, tem uma pedra que tem uma formação muito interessante que parece uma boca. E algumas pessoas que já exploraram essa montanha, lá em cima tem um lago. Olha só. Tem um lago, né, que foi formado com a água de chuva. Um lago pequeno, mas tem nessa formação de pedras. E lá tem peixes. Como é que esses peixes foram parar lá? Para lá, né? Aí vem a história. Ou de repente alguma ave levou algum escapou da boquinha de uma gaivota perdida. Agora, como é que a gaivota foi parar lá? Ou por outra, aquilo ali pode ser ainda decorrente daquela época que Minas teve mar. Então, para você ter uma ideia, né, o mundo, esse nosso universo é muito grande. Por isso que eu falei naquela outra vez, Deus é um ser tão grandioso, né, uma energia tão grande que é capaz de criar as coisas. É verdade. Então, para você ter uma ideia, nós pensamos aqui que o nosso universo é imenso, nós pensamos que a nossa Terra é imensa, mas na verdade, essa nossa Terra, nos pluriversos pequenina, é um grão de areia. Eu quero só um minutinho mandar um abraço para o Garcia Duarte, que brilha na Tupi nas madrugadas, nosso querido Garcia Duarte, um abraço, a Isabel Magalhães, o Otávio de Mello, o Daniel Bandeira, alô Daniel, um abração, a Osaé Cardoso, oi Osaé, que saudade de ti, trabalhou com a gente na Estácio, na Universidade Estácio de Sá, né? Um abraço grande para ela também, o Sérgio Moraes, gente muito querida. Mas olha, o doutor Hernando está dando uma aula para a gente, eu sinto até interromper só para falar. Por favor, continua, doutor. Não, só um abraço para o Garcia Duarte. O Garcia, que o Garcia é uma figura muito especial. Muito querida, muito querida. Eu conheci no seu programa. Exatamente. Naqueles debates. Nos debates. Tempos depois eu fui entrevistado por uma rede de televisão. Sei.
uma rede de televisão fechada, que ele participa também lá da Baixada Fluminense. Que bacana. E ele me entrevistou no lançamento do livro da Cláudia Cataldi. Olha, eu me lembro da Cláudia, nossa querida Cláudia, que participava aqui do programa. Aliás, preciso trazê-la aqui. E me encontrei com ele lá, ele até me entrevistou. Que bacana, delícia. Ele agora está fazendo propaganda aí, eu vi outro dia, né, na televisão, que bacana, fico muito feliz. Sabe, eu conheci o Garcia na fila dos professores da Estácio que iam receber o dinheirinho que era daqueles cursos livres. Né? Uma vez eu fiz dei durante algum tempo o curso de parapsicologia lá, e aí ele se aproximou, ele não estava nem acredito que estava numa rádio lá de Santa Cruz, se não me falha a memória. Aí se aproximou, seu Fernando Sérgio, falei, sou assim e tal, porque é por antiguidade, não é por fama, não. Mas de qualquer maneira é um amigo querido, né? Ele era muito versátil, né? Muito talentoso. Ele muitas vezes, né? A mim e outros tantos. Ele participava, e também ele é um artista, né? Um ator. É verdade. Um ator de rádio, né? Ele participava daquele patrulha da cidade, da patrulha. Ele é uma figura. Falar nisso, a gente não pode falar no Garcia sem falar no Coelho Lima, que hoje está lá em Ponta Negra, mas que é um talento do rádio, que tocou aquela patrulha da cidade durante muitos anos. Hoje novos valores estão lá e a gente tem que aplaudir, mas ao Coelho também o nosso carinho, o nosso abraço. Mas uma pergunta que é inevitável, tem que aproveitar esse oncologista ao máximo, esse nosso querido amigo. Você, hoje, as circunstâncias do câncer. O câncer a gente sabe que às vezes ele leva realmente a óbito. Qual é o percentual de cura hoje do câncer, e essa cura depende do que, doutor Hernani? O que eu falo sempre, o mais importante que o tratamento dos cânceres é a prevenção, a detecção precoce e o tratamento feito dentro do estadiamento correto. Sim. Então, os cânceres, eles são estadiados, 0, 1, 2, 3 e 4. Todos os cânceres estadiados no 0 e no estadiamento 1 são curáveis em 100%. Exemplo disso, se uma mulher faz uma mamografia da resolução e descobre um nódulo na mama, se aquele nódulo estiver no estadiamento 0, ou seja, ele for uma percepção só radiológica, ou se ele medir menos de 1 centímetro, que é o que caracteriza o estádio 1, essa mulher, ao fazer o tratamento oncológico, ela tem 100% de possibilidade de cura. Sim. Um homem faz um PSA, vê que o PSA está aumentado, que é o antígeno prostático específico. O PSA está aumentado, e isso possibilita que ele faça um diagnóstico precoce, ou seja, o tumor está confinado só à próstata. E não é só o PSA, né? Tem que fazer o toque também, né? Tem que fazer o toque retal, o PSA e a ultrassonografia transretal. No que ele descobre aquele tumor no estadiamento inicial, ele faz uma prostatectomia, que é a retirada da glândula, ou ele faz as aplicações de radiação ionizante, a radioterapia, ele tem 100% de cura. Então, os percentuais de cura vão variando. Estádio 0 e 1 dá um percentual de quase 100%. Os estadiamentos 2, 3, já o percentual varia de 30% a 60%. E o estadiamento 4, quando já existe metástase, ou seja, a doença se espalhou para outros órgãos, à distância, como pulmão, fígado, osso, linfonodos, aí os percentuais de cura variam de 10% a 30%. Mas independente disso, hoje todos os cânceres são curáveis. Então, sim, por exemplo, determinados cânceres, como por exemplo os linfomas e algumas linfoma é o câncer no sangue, não é? Não, linfoma é um câncer linfático. Linfático, onde a na linfa, corre, ou seja, exatamente. Tem as ínguas, onde tem o líquido amniótico, é isso? Não. Não tem nada a ver. O nosso organismo é o seguinte, nós temos um sistema. Não, desculpa a expressão, mas é porque eu queria outra coisa. É que agora me fugiu o nome, é isso. O sistema linfático, ele é composto da linfa. A outra morrendo de rir lá, porque eu falei uma bobagem. Dos gânglios linfáticos, dos linfonodos. E também que faz parte dele alguns órgãos, por exemplo, o baço, o fígado, tem as células pertencentes ao sistema imunológico. Então, conforme eu estava falando, alguns linfomas e algumas leucemias, mesmo em estadiamento 4, quando o tratamento é bem feito, essa pessoa tem 100% de possibilidade de cura. Então, ou seja,
Hoje, se você pegar todos os cânceres, colocar no cômputo geral, a possibilidade de tratamento e de cura se aproxima dos 70%. Agora, doutor Hernando. Agora, mais importante que isso, seria que se houvesse em qualquer lugar do mundo, em qualquer país, os programas de prevenção, a prevenção primária, secundária e terciária. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, alguns países como o Canadá, por exemplo, a prevenção é tão bem feita que o câncer de colo uterino, que é um dos mais frequentes no Brasil, lá praticamente não existe. Por quê? Porque já se sabe quem é o agente causador do câncer de colo uterino. É o HPV, que é o papila humano vírus. Sabendo que esse vírus é o causador do câncer do colo uterino, faz-se um tratamento, faz-se uma programação preventiva, se descobre aquele tumor, e a mulher então, ao invés de fazer um tratamento radical, faz um tratamento simples, que muitas vezes consiste só na conização, ou seja, só na retirada da porção inicial do colo uterino. Então, por isso que eu falo sempre, a prevenção é muito mais importante do que o próprio tratamento. Então, o que acontece, por exemplo, no Canadá, somente 10% dos tumores de colo uterino, maligno de colo uterino, chegam em estádios avançados. No Brasil, o contrário, é de 80% a 90%. Então, isso significa o seguinte, que os programas de prevenção ele teria que ser implantado desde as escolas, desde do tenra idade. Porque a prevenção primária é a prevenção feita através do conhecimento. Sei. Ou seja, você mostra para as pessoas, olha, o câncer é uma doença que é causada por isso, por isso, por isso. Quais são os causadores do câncer? Então nós temos o causador virótico, nós temos que são os biológicos, né? Então, o causador biológico são os vírus, são as bactérias, né? São alguns componentes, como por exemplo, até mesmo o cistosoma Manzoni, que é o causador de uma doença chamada ectosomose no Nordeste. O cistosoma Manzoni, além de causar essa doença, ela pode causar o câncer também. Por quê? Porque esse parasita é considerado carcinogênico, ou seja, ele pode... Olha, Ana Lúcia Barbosa, parabéns pelo programa, estou amando, parabéns para o doutor Hernani, eu só estou aqui perguntando. Viu? Então, só para concluir... O Lenca Fatioli então, vendo a gente também. Nós temos os agentes biológicos, nós temos os agentes químicos, os agentes físicos e os agentes ambientais, né? Sei. E os agentes traumáticos, o mecânico. Então, por exemplo, um exemplo disso, um agente químico, causador de câncer, a aflatoxina. O que é a aflatoxina? É o mofo que dá em alguns alimentos. Então, por exemplo, aquele azulzinho no pão. O azulzinho, aquele branquinho. Roxinho, né? No pão, é bactéria, nos queijos. Né? Então, a pessoa que faz a ingestão daquelas aflatoxinas, se ingerir aquilo durante muitos anos, poderá ter um câncer no fígado, um câncer no colo. O agente físico, um agente físico, por exemplo, os raios ultravioletas do sol. Então, os raios é uma pessoa que não se cuida, que tiver uma predisposição genética, tiver a pele muito branca, se ela se submeter a uma exposição contínua, diária, durante muitos anos, ela pode ter um câncer de pele. Um agente traumático, o mecânico, uma pessoa que tem uma prótese dentária, por exemplo, aquela prótese dentária que começa a irritar a mucosa oral, ou começa a irritar a gengiva, a língua, ou qualquer parte da boca, aquela pessoa poderá ter um câncer causado na sua boca devido a esse atrito mecânico, entendeu? De uma prótese mal feita ou mal ajustada. Ou mesmo um dente, às vezes a pessoa tem um dente pontiagudo, né? E não cuida, aquele dente ele fica lesionando a mucosa da bochecha, por exemplo. E poderá no futuro. Por exemplo, um agente ambiental por exemplo, os agentes causados pela poluição. Ou em algumas determinadas situações. Por exemplo, os trabalhadores nas minas de amianto, eles podem absorver aquela poeira da fabricação do amianto e ter vários tipos de câncer. Inalando aquilo. Por exemplo, o frentista que trabalha num posto de gasolina, ele é uma profissão de alto risco. Ele pode adquirir um câncer profissional. Aspirando gasolina. O benzeno, que é um derivado da gasolina, ele é volátil. Ele é um gás que não se percebe.
mas se sente o cheiro, né? Então, na realidade, os frentistas deveriam trabalhar com a máscara. Agora, como última pergunta, que eu estou com medo da bateria acabar, fica aí o convite, sempre que o doutor Hernando puder e tiver essa disponibilidade, se for terça-feira ou o dia que ele quiser, a gente terá sempre uma honra de recebê-lo aqui. Mas a última palavra sobre o cigarro. O tabagismo é a pior coisa que existe no mundo. O tabaco, o cigarro, né? Que tem muita gente que fala assim, eu fumei a vida inteira, morri aos 80 anos. É correto dizer que se não tivesse fumado, morreria aos 90? Não, porque o que acontece é o seguinte, o tabaco é responsável hoje, conforme eu falei, por 30% de todos os cânceres. Principalmente pulmão, né? É boca, pulmão, pâncreas, mama, colo uterino, rins. Eu poderia dizer bexiga. Que a pessoa que fuma ao excesso, ela está fazendo um tratamento ao contrário, às avessas. Ela está se candidatando a ter um câncer desses. Só para você ter uma ideia, o cigarro no complexo físico-químico aerosol, quer dizer, desde o ar que a pessoa sente o cigarro, a formação daquela fumaça, a aspiração e a contaminação do ambiente, nesse complexo causado pelo hábito de fumar, Sim. se produz, nós temos hoje cerca de 4.600 substâncias tóxicas no cigarro. Nossa, mãe. Dessas 4.600, pelo menos 60 delas são carcinogênicas, ou seja, podem produzir câncer. Entre uma delas é o próprio benzeno que existe. O benzeno, o níquel, o cádmio, o cromo, que existe no cigarro. Além do mais, o cigarro tem duas substâncias radioativas, que é o carbono 14 e o polônio 210. E o que acontece? Além disso, o cigarro absorve também os produtos químicos derivados daqueles agrotóxicos que o produtor usa para a planta florescer mais, a planta crescer mais. Então, na realidade, hoje o cigarro é responsável por 30% dos cânceres, por 80% das doenças cardiovasculares, ou seja, infarto, trombose, embolia. O cigarro, ele causa um envelhecimento precoce. Também. Porque ele sai, os produtos saem pelo rim e saem pela pele, né? É por isso que a gente fala assim, eu não fumo, quer dizer, eu fumo pela boca. Como é que eu fui ter um câncer causado pelo cigarro na bexiga? Porque os produtos tóxicos do cigarro, eles são eliminados também através da urina. No que o produto passa pela urina, a pessoa se predispõe a ter um câncer na urina causado pelo cigarro que ela fumou lá em cima. Você entendeu? E além do mais é o seguinte, o cigarro, para você entender, ele causa um envelhecimento precoce, ele é o maior causador de absenteísmo do mundo, o maior causador de pessoas que faltam aos seus trabalhos, né? Faltam às suas escolas, é causado por doenças que foram produzidas pelo hábito de fumar. E além do mais é o seguinte, só para você ter uma ideia hoje, se todo mundo parasse de fumar agora, nesse momento, nós teríamos 30% de cânceres a menos no mundo e no Brasil. Por exemplo, no Brasil é estimado que a cada ano, por exemplo, nesse ano agora que está se iniciando, nós tenhamos em torno de 600 mil casos novos de câncer. Se todo mundo parasse de fumar, nós reduziríamos esses 600 mil para 400 mil. Já seria um grande ganho. Nossa Senhora. Não é? Então, na realidade, o tabagismo se constitui no complexo químico mais tóxico que existe em todos os tempos. Que absurdo. Então, e o pior de tudo é que ele é invisível, né? Uma pessoa fuma aqui, ele se espalha pelo ambiente todo. Tanto que hoje nós temos um grupo de profissionais que adquirem o câncer de forma indireta. Por exemplo, o garçom. Hoje nós temos muitos garçons com câncer do pulmão. Aí nós perguntamos, aí ele pergunta para ele, como é que eu tive um câncer de pulmão se eu não fumei? Ele não fumou, mas fumou indiretamente. Por quê? Porque antigamente era permitido se fumar nas boates, nos bares, no restaurante, dentro dos aviões, não é verdade? E hoje o Brasil já cresceu muito, né, no termos das restrições do hábito de fumar determinado. Nós tivemos, você também acredito, eu tive na Europa agora 2017, eu fiquei impressionado como é que se fuma por lá. Meu Deus do céu.
Eu falei, nossa senhora, porque a gente está um pouquinho agora, como você falou, um pouco melhor nessa história. A gente vai continuar, vamos ter mais reuniões falando disso. Eu quero agradecer a sua presença mais uma vez e deixar a câmera, o microfone, a sua vontade, o alô que você quiser mandar. Então, sempre para mim é muito bom comparecer ao seu programa, né? Porque o conhecimento que nós temos, embora sejam parcos, são conhecimentos que a gente tem que dividir. Verdade. Não vale a pena você saber uma coisa, entendeu? E não divulgar. Então você tem que divulgar para que as pessoas possam usufruir no seu bem, no seu próprio bem, e que a gente possa transformar essas pessoas em multiplicadores da nossa ideia. Exatamente. Então, por exemplo, quando eu falei agora há pouco que a criança pode fazer a prevenção do seu câncer, do seu possível câncer de pênis, desde a sua infância, bastando para isso só lavar o seu pênis, com certeza essas crianças que estão me ouvindo vão fazer isso. Vão fazer isso. E as mães que estão ouvindo vão fazer nos seus filhos. E vão multiplicar essa ideia para outras pessoas. É verdade. Ele vai falar assim, olha, meu amiguinho aqui da escola, você sabia que você pode evitar um câncer no pipiu se você fizer isso? Então é por isso que eu falo sempre, educação é a coisa mais importante que existe para o ser humano, né? Verdade. Mais importante do que até a saúde, a segurança, o planejamento, porque é o primeiro passo, a educação. Você com a educação, você consegue tudo que vem mais. É uma honra, né? Dr. Hernani é um sábio, é uma pessoa que nos orgulha muito, né? E acreditamos que com isso, é exatamente o que o amigo disse, estamos aí acrescentando a vida das pessoas, que outro não é senão o nosso objetivo, não é isso? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Disse o nosso Mestre Jesus, e eu acho que tem que ser assim mesmo. Eu estou encerrando o programa do dia de hoje, só queria fazer um pequeno comentário. Eu tenho visto, quando posso, nas horas de folga, um seriado que está na Netflix, chamado Estizel, acho que é isso, a pronúncia certa, que na verdade se passa entre os ortodoxos, ultra-ortodoxos judeus. E eu achei interessante, parado, mas eu achei muito interessante para ver os costumes, né? Que são costumes muito severos, coisas que inimagináveis para o Brasil. Você, por exemplo, quando a moça chega em idade de casar, eles marcam um encontro, são aqueles que usam aquela trancinha, que usam aquele chapéu coco, que ficam assim no muro de lamentações, né? Então, eles marcam um encontro, pelo menos nesse seriado, num hotel, e as pessoas vão para o primeiro encontro. Existem os casamenteiros, então a moça nunca viu o rapaz, é o casamenteiro que diz quem é o ideal, por quê. E nesse encontro, se um se agradar do outro, comunica novamente ao casamenteiro, marca um segundo encontro. Se gostar muito, fala que quer finalizar, e aí vai e casa. Então é curioso perceber isso, que tem esse todo lado de seriedade. Há até um caso muito curioso de uma moça que o casamento não está dando certo e os pais não queriam que ela casasse porque o rapaz tinha carro. E quem tem carro não pode ser um bom moço. Quer dizer, são os ultra-ortodoxos. Mas o que causa espanto no seriado é como eles fumam. Os próprios rabinos fumam um cigarro atrás do outro. E fumam tanto que saindo com uma moça que era prima dele, disse, olha, vamos ali ver uma exposição de arte que está em tal lugar acessado. E ela pergunta, é longe? Aí o rapaz, que é rabino também, fala assim, não, fica 1,5 cigarros daqui. Quer dizer, que coisa. De um lado, toda aquela rigidez moral, até em excesso. E de outro lado, a falta de conhecimento de como o cigarro faz mal. Eu lamento dizer isso, porque eu acho que a única possibilidade que a gente tem que falar com a presença de uma autoridade como o Dr. Hernani, que há 44 anos é médico e mais os 6 de estudo, 50 anos de medicina, comentando esta realidade. Porque às vezes a gente percebe uma pessoa que perdeu outra, e perdeu, era muito amiga, era uma irmã, era um amigo, sei lá o que for, e perdeu, e a pessoa vai e fica revoltada, é o que é natural, sentida, tudo bem, mas não percebe que aquela pessoa estava fumando em demasiado uma vida inteira e que isso acabou abreviando uma vida que poderia ser mais longa e principalmente o mais saudável, porque afinal de contas o dia que a gente se for, a gente não tem a menor ideia. O importante é durante, e esse durante a gente tem que trabalhar, pugnar,
Por isso mesmo que o doutor Hernani falou, educação, saúde e, sobretudo, a percepção da importância dos nossos contemporâneos. Fraterno abraço, amanhã estaremos de volta aqui, se Deus quiser, às 8 horas da manhã. Namastê. Fiquem com Deus, um abraço grande, lembrando que esse programa é uma oferta das Espadas Katana, também do Bradesco Seguros e também do restaurante Caçador. Até amanhã, se Deus quiser. Viu, mas com relação aos judeus, você está falando negócio de casamento, vocês sabem como é que Maria foi escolhida para casar? Não tenho ideia.